Amigos do Fala Jadiel, Paripense, Tássia, tem um assunto aqui que muita gente aqui nas nossas redes sociais está comentando e que durante toda essa semana foi um assunto que veio à tona e ficou bastante em evidência a questão desse duelo, né? O STF com o Congresso Nacional. A gente sabe que o Senado aprovou a PEC que as decisões monocráticas, ou seja, o que é decisão monocrática? É um ministro só do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão e aquela se torna para ser aplicada sem antes ter sido colocada no colegiado, ou seja, com todos os ministros para serem aprovadas. Muitos acham que isso aí é limitar o STF, né? É o próprio Poder Legislativo dizendo como é que deve ser feito. De fato, quem legisla e coloca as leis para que o STF julgue a partir dessas leis que são aprovadas, né, é o Congresso Nacional, não há sombra de dúvida. Essa PEC agora vai para a Câmara, foi aprovada no Senado. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que isso não vai ser muito bom. Isso vai ficar um problema terrível, né? E já dizem que o próprio STF vai definir que isso é uma ação, isso é inconstitucional, né? Se isso for aprovado. Gente, é uma briga de braços de gente grande e isso para o país é muito ruim, né? Porque começa a haver esse esticamento de corda, STF, Congresso, o Congresso impondo limitações para o STF, o STF, de passagem, muitas vezes ultrapassa também, né, dentro do seu âmbito de atuação, o que é para o Congresso justamente legislar, ele faz isso também, mas isso também foi a culpa, muitas vezes não, a culpa foi do próprio Congresso, né, que não focou nos grandes problemas nacionais e, logicamente, isso ia ser discutido na Corte Suprema, na Corte Maior, que era o STF, o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu foi isso. O Congresso, quando viu, olha, o Supremo está tomando conta de tudo, a gente daqui a pouco nem vai legislar mais, né? Legislar, a língua enrolou, a gente não vai legislar mais porque o Supremo está tomando conta da situação. O que é que acontece? Isso aí foi a vacância que foi feita pelo Congresso e deu sim, né? O Supremo Tribunal Federal foi pegando o gosto da coisa e hoje a gente chegou nesse embate, que eu acho que é um embate perigoso, né? Agora você pode dizer, é bom porque o STF está muito poderoso, coisa e tal. Tudo tem que ter limite, os três poderes têm que ter limite, cada um na sua caixinha, é como disse Ciro Gomes, a caixinha do Executivo, né, do Legislativo e do Judiciário. Agora, não custava nada sentar na mesa, conversar com o STF, debater sobre isso, e simplesmente em debate pronto, né, já há manifestações do próprio Supremo sobre isso. Eu entendo que tem tudo na vida, tem que haver um limite, você não pode ter poder demais, né, e os poderes têm que ser harmônicos, mas você não pode estar numa situação que você manda demais, e aquilo que é de competência do outro você esteja fazendo. Agora, só aconteceu isso porque quem deu esse espaço foi o próprio Congresso. Quem, ao invés de estar tratando das coisas republicanas, fazia muita coisa que não era, e ficava lá anos e anos a fio, né, leis que eram importantes serem definidas e não se debatia, e aí automaticamente, por tabela, caía para o STF decidir. A gente vê aqui o marco temporal, o marco temporal da questão dos indígenas, demarcação de terras, discriminação de drogas, a questão também de aborto, todas e tantas, casamento, homoafetivo, muitas e muitas demandas que eram para o Congresso ter definido e observado isso com clareza, com muita seriedade, não, e deixou o STF decidir. Então, tem muitas coisas mesmo que, de fato, o STF teve que decidir por vacância, né, por ausência de definição do próprio Congresso Nacional. E aí, como é que vai terminar essa novela? Vamos ver como é que vai terminar. Eu entendo claramente que, espero que não, mas isso que é um esticamento de corda que pode sim, né, pode ter rescaldos, né, e respingos dentro do processo republicano pesados, né? Depende como isso possa acontecer. Agora, de fato, a gente tem que deixar muito claro que quem define as leis é o Congresso Nacional. E o STF e o Poder Judiciário recebem essas leis e, a partir disso aí, ele tem um fundamento jurídico para interpretá-las quando eles são provocados. Quando um não faz sua parte, o outro tem que fazer, né? Eu entendo também que, se for falar agora, e o que é que você acha dessas questões monocráticas de um ministro só decidir? Eu não acho legal. Um ministro só decide, coloca o processo lá na gaveta, pede vista ad eterno, nunca mais volta,
dá decisões monocráticas sozinho, isso aí não coloca para o colegiado decidir, ou as turmas decidirem como deve ser feito, e fica só um ministro só com o poder todo. Eu não acho legal isso, não. Então, porque se fosse assim, o Supremo Tribunal teria só um juiz. Pronto, acabou. Não precisa mais ninguém, não. Só um para estar decidindo tudo monocraticamente. Quem tem que decidir, de fato, é o colegiado. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Porque aí você, quando for definir, não vai definir a situação pessoalmente. Foi a personificação de um ministro ou outro, não. Mas foi o Supremo, a instituição que decidiu. Como é no Congresso, como é na Câmara, como é no Senado. A Câmara votou a favor, a grande maioria decidiu a favor. Não vai estar personificando. Agora você vai dar uma decisão monocrática. Foi um ministro só. Né? E muitas vezes, muda muitas vezes os regulamentos, né? As decisões do país por causa da decisão daquela. Isso eu estou dizendo que as decisões muitas vezes são acertadas. Mas por que não dividir, já que o Supremo, né, eles são compostos por 11 ministros, não é isso? E decidir entre o colegiado. E aí sim, você fortalece a instituição. O meu entendimento é que toda vez quando o Supremo decide, né, pela sua grande maioria, ele fortalece a instituição. E decisões monocráticas, mesmo que muitas vezes são acertadas, né, elas dão a entender que é uma coisa muito personificada. Não, vou dar minha decisão, uma decisão de um, e aí passa uma eternidade para entrar no colegiado aquela decisão que foi feita. É isso que acontece hoje. O que acontece hoje. Eu concordo que isso aí, e isso macula a própria, se você analisar friamente, isso macula a própria instituição. Né? Você está tomando só uma decisão onde tem os outros ministros que também, né, devem ter celeridade em colocar aquilo lá para ser pautado, e aí, nesse processo de pauta, os ministros decidem isso aí. Por isso que nós estamos vivendo esse momento hoje. Mas a gente vai acompanhar até onde vai isso. Foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara. Vamos ver como é que vai ser a tramitação na Câmara.